Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Estamos aqui para continuar este culto de adoração ao Senhor. E é sempre uma alegria, um privilégio, uma grande também responsabilidade trazer a palavra de Deus para a Igreja do nosso Senhor Jesus. Como é bom estar reunido com vocês. Como é bom reunir a igreja para juntos adorarmos ao Senhor. Nós estamos aqui como igreja. Se alguém perguntasse para você o que é igreja, qual seria a sua resposta? Muitas pessoas, quando fala de igreja, as imagens, as respostas que vêm à mente, ao coração, é de um prédio. Mas é uma definição, é algo comum, aquela é minha igreja, esta é minha igreja, mas uma definição de igreja vai ser projetada aí. Igreja é a união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-los de seus pecados. Então, se você teve um encontro verdadeiro com a pessoa do Senhor Jesus, você confia plenamente na obra do Senhor Jesus, você confessa os seus pecados, requerendo dele perdão, você se torna um discípulo, um seguidor, um filho de Deus e faz parte do povo, da igreja. Igreja é o povo de Cristo. A palavra igreja é uma palavra que poderia ser traduzida como uma assembleia, reunião do povo de Deus. Se você confessa a Cristo, você faz parte desse povo, da igreja do Senhor Jesus. E você deve amar essa igreja. Você deve ser um engrejado. Já que existe os desigrejados, um movimento que cresce das pessoas que dizem que confessam a Cristo, mas não frequentam, não participam, não são membros de nenhuma igreja, nós devemos ser os engrejados. Por quê? Porque nós confiamos em Cristo e nós queremos fazer e queremos obedecer melhor a vontade do nosso Senhor. E a vontade do nosso Senhor é que nós sejamos um, que nós tenhamos unidade, que nós possamos ser a expressão do grande amor de Deus aqui na terra e também de uns para com os outros. A Igreja Batista Celebração, ela é uma pequena expressão da grande igreja do Senhor Jesus. Esses discípulos, esses que foram salvos ao longo da história, fazem parte dessa igreja. Nós que aqui vivemos, nós que estamos deste lado da eternidade, nós hoje somos denominados como uma igreja que é militante, que milita, que guerreia pela causa do Senhor Jesus. E aqueles que já passaram, aqueles que já foram chamados para a glória, é a igreja triunfante. Um dia nós estaremos todos juntos, e o meu maior anseio é de estarmos todos juntos como igreja na bodas do Cordeiro, onde todos estaremos juntos, ceando com o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus. Nós estamos nessa quarta-feira no culto e encorajamento. Lembro que era uma quarta-feira, outubro de 2013, a primeira vez que preguei nesta igreja. O púlpito ainda era ali. Preguei o texto de João, capítulo 4, primeira vez. Mas quando eu fui convidado a pregar aqui, foi me dito, culto e encorajamento. Normalmente nas igrejas batistas, culto durante a semana é culto de oração, culto de estudo. Mas aqui é denominado culto e encorajamento. E eu fiquei pensando, poxa, encorajamento é uma boa palavra realmente. Tem muito a ver com a nossa fé. E a palavra encorajamento, a palavra grega paraklesis, ela também pode ser traduzida tanto como encorajamento, como exortação e também como consolo. Porque encorajar é estar ao lado para poder dar os seus puxões de orelha, para também abraçar e consolar em meio à dor, mas também para estar ao lado, para poder suportar e encorajar aquele que está próximo de você. Encorajamento é estimular,
é incentivar, é motivar e, pela própria definição, encorajar. Abra suas Bíblias em Esdras. Esdras, capítulo 3, do versículo 1, capítulo todo, capítulo 3, e nós vamos até o capítulo 4, versículo 5. O livro de Esdras trata do retorno do povo de Judá a Jerusalém, depois do exílio de 70 anos. Deus, na sua soberania, ele move o coração do rei Ciro, da Pérsia, e promove o retorno do povo para Jerusalém, para a reconstrução dos seus muros, mas, sobretudo, para a construção do novo templo do Senhor, que tinha sido destruído depois que o povo de Judá desobedeceu o Senhor e não se arrependeu. Nesse retorno a Jerusalém para restaurar o seu país e a fé no Deus de Israel, o Deus da aliança, vai servir de encorajamento para nós, nesta noite, para mim, para você, para a Igreja Batista Celebração e todos os que nos visitam, para sermos uma igreja encorajadora. Nós vamos ver nesta história, neste relato bíblico, princípios para nos encorajarmos a sermos uma igreja encorajadora. Eu não vou ler todo o texto com você, mas à medida que eu for passando os pontos, nós vamos ler os versículos aqui. Tudo bem? Então, igreja encorajadora. Isso faz parte de nós. A igreja é um corpo onde ela tem um encorajamento mútuo. Mas que tipo de encorajamento é este que nós devemos prestar uns para com os outros? É apenas de incentivar você a ser uma pessoa melhor, de você lidar com suas crises? Faz parte. Mas o nosso encorajamento é para que Jesus reine na nossa igreja, para que Jesus reine em nosso coração, para que Jesus reine e brilhe nessa cidade a partir do seu povo. Nós somos chamados para sermos o povo de Deus. E neste encorajamento que devemos prestar uns aos outros, o nosso encorajamento deve ser um encorajamento caloroso. O nosso encorajamento deve ser um encorajamento que é apaixonante, que é vibrante. Então, encoraje com ardor. Encoraje na nossa vida como igreja com ardor. Não é de qualquer maneira. Você que saiu da sua casa para estar nesse local, para cultuar a Deus, eu não sei qual foi a motivação que o trouxe aqui. Mas que a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, possa ser ministrado para que o seu coração, tanto hoje, quanto em qualquer outras reuniões que teremos aqui, mova-o a adorar a Deus, a reconhecer a grandeza de Deus, e que você possa servir a Deus com alegria e gratidão no seu coração. Então, encoraje com ardor. Como? Pela comunhão. Versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Mais de 50.000 israelitas saíram do exílio e voltaram para Judá. É dito no capítulo anterior, ali todas as pessoas, as tribos, também todos os bens que eles trouxeram, que o rei proporcionou eles trazerem para a reconstrução de Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, com o intuito de ser o quê? Um só corpo. Um povo se reuniu como um só homem. Nós encorajaremos uns aos outros com ardor pela comunhão. E essa é uma palavra que eu tenho buscado militar para que ela seja resgatada. Porque quando eu falo comunhão, o que vem na sua cabeça? Pizza, churrasco, feijoada, e tudo isso é muito bom. Mas isso não é comunhão. Não é comunhão. Comunhão é termos o mesmo propósito, o mesmo intento, e nós compartilharmos de Cristo.
O churrasco, a pizza, a feijoada deve ser um meio, uma desculpa para assim promovermos a comunhão. Porque senão nós teremos, sabe o quê? São happy hours gospel, como eu costumo dizer lá no curso Integração, quando eu falo de comunhão. Porque o happy hour chega sexta-feira, seu trabalho, passou a semana, vocês saem ali com seus colegas de serviço, toma um refrigerante, come um amendoim, uma porçãozinha, a conversa é agradável, é divertida, você volta para casa feliz e você fala assim, poxa, eu tive comunhão com o pessoal do trabalho. Não. Você teve um tempo social que tem o seu lugar, não estou recriminando isso aí. O problema é que nós transferimos esses happy hours para a igreja e chamamos isso de comunhão. Isso não é comunhão. Comunhão é quando nós temos o mesmo propósito e quando eu me aproximo de vocês, quando vocês se aproximam de mim, quando estamos juntos e eu compartilho de Cristo e você compartilha de Cristo na minha vida. Então, a pizza é uma desculpa para eu, daquilo que eu recebo de Cristo, eu compartilhar de vocês e daquilo que vocês recebem de Cristo, compartilhar comigo. Nós iremos encorajar uns aos outros com ardor, se nós entendemos qual é o papel da comunhão na vida da Igreja Batista Celebração. Tanto para o mais velho, quanto para o mais jovem. Seja no Celebra Teens, que é muito bom ouvir a palavra bem pregada, depois das brincadeiras, e está tudo certo. Todos os ministérios fazem isso. Ter o seu tempo de convívio. Mas que, quando o nosso coração está realmente conectado com o Evangelho, nós temos uma disposição de ir além e, a partir disso, proporcionar edificação. E quando há edificação, principalmente mútua, aí existe a comunhão. Encoraje com a dor pela comunhão, mas também encoraje com a dor pela devoção. Versículos 2 e 3. Então Jesua, ou Josué em outras traduções, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir o altar de Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tantos os sacrifícios da manhã como os da tarde. Mesmo não tendo ainda começado a construção do novo templo, não era impedimento para construir o altar. E altar é o lugar onde você oferece a Deus o melhor. Altar é onde você oferece a Deus a sua vida. Altar onde você oferece a Deus gratidão. Altar onde você oferece a Deus tributo de honra, de louvor, de adoração. O altar é o lugar onde você pede por súplica, você pede por perdão, onde você intercede, onde você ora. É no altar que nós temos que entregar o nosso coração e todas as coisas. Quando o povo chegou do exílio em Jerusalém, das primeiras coisas que eles fizeram foi construir, foi erguer um altar para poder sacrificar, para poder adorar a Deus. E nós estamos chamando isso do quê? De devoção. Encoraje com a dor pela devoção, tenha a sua devoção particular, sim, porque diariamente nós temos que nos alimentarmos do maná que Deus nos dá todos os dias por meio da sua palavra. Aquilo que nós nos alimentamos hoje de Deus é para hoje. O que eu vou precisar de amanhã, eu preciso me alimentar amanhã do Senhor. Então a minha devoção, a minha piedade, o meu relacionamento com Deus é cultivado individualmente, mas também ele é expresso coletivamente com o povo de Deus. Então, todos os ministérios que a nossa igreja tem, ela existe para adorar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor e para trazer edificação por meio da nossa devoção. Celebra a palavra, culto, celebração, culto
encorajamento, celebra conexão, teens, twins, kids, jovens, casais, homens, mulheres, celebra oração. Tudo isso busca promover a nossa devoção ao Senhor. Por isso que eu perguntei, o que fez você sair da sua casa para vir para cá? É porque precisa algo do Senhor? Ok. O Senhor é pronto para poder derramar das suas bondades para aqueles que o adoram. Mas o seu coração venha realmente para adorar, para oferecer nesse altar do Senhor devoção? Devoção. E nós, desses momentos de devocionais, né? Tem tantas devocionais, e às vezes as pessoas fazem devocional por devocional, mas não se relaciona com Deus, aonde o coração deve ser devoto. Eu vejo gente famosa compartilhando suas devocionais e nos dias seguintes, nos seus stories, promovendo uma carnalidade que é totalmente antagônica ao Deus 3 vezes santo. Cuidado, meus queridos irmãos, para não cair neste erro de fazer uma devocional por fazer, por achar que apenas isso é se relacionar com Deus. Faz parte, é muito bom, deve ser cultivado, mas cuidado para não fazer apenas um checklist. Fiz a devocional. Lembro que no seminário, quando eu estava, nós tínhamos lá nossas obrigações, então você acorda, tem que fazer a tarefinha ali, arrumar o quarto, arrumar a cama, se arrumar, tomar café, ir para a capela, que era o culto, depois você tinha a sua devocional. E eu lembro certa vez lá que no momento devocional tinha um pessoal que ficava andando para lá e para cá. No dia seguinte, na capela, um professor vira e fala assim, pessoal, você não quer fazer o devocional? Pelo menos ficar parado. Aí um outro professor, bem ousado, um uruguaio, um alemão uruguaio, Johannes Bergman, não sei se foi o professor do Vitor, ele falou, me dá licença. Pegou o microfone, não. Não caia neste pecado de usar o tempo que você tem para se aproximar do Deus eterno, para apenas ficar quieto, para você não atrapalhar os outros. Aproxime-se de Deus verdadeiramente. Cultive a sua vida devocional, mas tenha uma vida devocional aqui. Nós estamos aqui devotados com o nosso coração e alma ao grandioso Deus. Encoraje com a dor, com a comunhão, a devoção e com a doutrina. Versículos 4 a 6. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentar os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Aqui, quando eu falo de doutrina, eu estou falando de ortodoxia, eu estou falando de uma retidão naquilo que o Senhor nos ensina, que Ele nos deixou, que é pela sua palavra. Isso aqui é um livro só. Estou pregando no Antigo Testamento, mas fazendo uma alusão com o Novo, porque a mensagem aqui é Cristo, é a redenção do nosso Senhor por meio do Senhor Jesus. Doutrina. E tem gente que fala que doutrina não é importante. Como assim? Nós andamos por achismos, nós servimos a Deus como bem entendemos, do nosso jeito, nós não gostamos das coisas, nós gostamos as coisas do nosso jeito. Eu não gosto de fígado. Eu tenho um trauma de criança, de beterraba e de fígado. Quer me deixar bravo? Sirva um prato com beterraba e fígado. Mas aí você vai me dizer, mas eu faço um fígado especial. Eu faço de uma receita de um chefe premiado e falaram que o meu é idêntico dele. Você não quer experimentar? Não. Eu não gosto. Agora,
As pessoas acham que pode adorar a Deus do seu jeito porque você faz de coração. Existe o jeito de Deus, porque Deus gosta de ser adorado como Ele deixou na sua palavra. Doutrina, é muito importante isso. Nós temos uma igreja que você faz o curso de integração e lá no final do curso você tem que ver a nossa posição doutrinária. Quais são as nossas doutrinas, quais são os nossos ensinamentos, as nossas bases. E é de acordo com a palavra. Não é dos nossos achismos, não é baseado na tradição, não é baseado nas nossas experiências, até porque experiência por experiência, cada um tem a sua aqui. Eu vi aquela história dos 3 cegos que se encontraram? Os 3 ex-cegos, né? Se encontraram. E aí, eles estavam reunidos lá na primeira igreja, lá em Jerusalém. E ele falou, quem é você? Eu sou o cego que Jesus curou. Ele falou, não, eu sou o cego que Jesus curou. É o outro. O que vocês estão discutindo aí? Não, ele está falando aqui que ele é o cego que Jesus curou, né? Mas na verdade sou eu. Ele falou, não, mas sou eu. E aí os 3 foram cegos que Jesus tinha curado. Ele falou, então fala para mim, como que Jesus curou você? Ele tocou em mim e falou, o que você vê? Eu falei, eu vejo as pessoas como árvore. Aí ele tocou de novo e eu vi. Aí os outros falaram assim, não, Jesus não cura assim, ele curou assim você. Não. Como que foi? Parece que ele cuspiu lá no chão, fez um lodinho, colocou, mandou lavar. E aí eu lavei e comecei a ver. Aí o outro, não é assim que Jesus cura. Jesus só fala assim, você quer ver? Então vê. Qual dos 3 estava errado? Nenhum. Porque cada um tem a sua experiência. Mas a doutrina, ela está aqui, ela é firme, inabalável e não deve ser mudada. Agora, quanta coisa, desculpa o termo, bizarro está acontecendo nessas igrejas ou comunidades, desses pseudos pastores. E ontem eu vi uma coisa que para mim, eu não sei porque eu vejo essas coisas. De repente eu vi um pastor e falou assim, vocês vão me chamar de herege aí. Eu falei, pelo jeito vai mesmo. Olha, vocês sabiam que Deus Pai repreendeu o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é uma mulher e ela ficava incomodando o pai, então o pai repreendeu a mulher para ela ficar no canto dela. Sabe o que falta para um cara desse? Primeiro, acreditar que Deus existe, porque isso daí não é coisa de gente que acredita em Deus. Porque não leva Deus a sério. Ter temor ao Senhor e conhecer um pouco, ou muito, da palavra. Aqui diz, de acordo com o que está escrito. Eu vou encorajar você, você vai me encorajar na comunhão, na devoção e na doutrina. Vamos seguir. Encoraje com a dor, com a contribuição. Vai ser projetado o capítulo 2, versículos 68 e 69. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local, de acordo com as suas possibilidades. Deram à tesouraria para essa obra 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Agora o versículo 7 do capítulo 3. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida, azeite ao povo de Sidom e Tiro para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, o rei da Pérsia. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Toda riqueza, tudo pertence ao Senhor. Mas ele nos dá o privilégio e a alegria de sermos participantes, contribuindo, cooperando financeiramente com o reino de Deus. Aqui é dito que quando eles voltaram, eles trouxeram sim bens do exílio. Quando chegou, aquelas pessoas de posição começaram a dar parte dos seus bens para a construção, para a restauração do templo, da adoração, da nação em Judá. E aí depois o dinheiro foi bem administrado, porque as pessoas que estavam trabalhando estavam sendo pagas. É assim que Deus usa. Deus, ele gosta de corações generosos.
não mesquinhos e gananciosos. E não estou falando isso, né? O pastor já vai falar de dinheiro, né? Não. Melhor dar do que receber, palavras do Senhor Jesus. Tudo vem do Senhor. E aquele que dá ao Senhor com alegria, ele é recompensado com uma grande alegria e paz. Contribua. Eu lembro que, como que isso é encorajador, quando eu era pastor lá em Bebedouro, eu entregava as cestas básicas para os irmãos. Eu não tinha irmãos com muita necessidade, mas muita necessidade mesmo, casas bem humildes, e uma vez por mês pegava o carro da igreja, colocava as cestas básicas, fazia a visita e a distribuição das cestas básicas para aqueles irmãos, a maioria irmãs, mas tinha alguns irmãos também. E não teve uma vez daqueles irmãos que eram bem pobres, eles servirem lá um cafezinho bem simples, sentar, conversar um pouco, ler um texto da Bíblia, orarmos juntos, às vezes cantar um hino, que eles gostavam de cantar um hino, e falar assim, pastor, só um minuto. Saía para o quarto, trazia o envelope, olha, o meu dízimo. Pessoas que recebiam lá a sua aposentadoria, um salário mínimo, mas sempre com alegria, dedicava aquilo que eles tinham ao Senhor. Pastor, olha, está aqui a minha oferta. E eu, com todo cuidado de pegar, depois da primeira vez eu já levava um envelope especial, levava fita crepe, que ele anotava o nome, chegava na igreja, dava na mão da tesoureira. Está aqui. Como eu fui encorajado. Nós podemos ser encorajados e ficar bem admirados quando olha tal pessoa de um valor gigantesco. E é de se encorajar mesmo. Mas também é de se encorajar quando aquela viúva pobre dá as suas 3 moedinhas, quando nós podemos contribuir com tanta alegria no pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. E encoraja, com ardor, porque isso faz a minha fé pegar fogo em servir a esse Deus tão bondoso e generoso que me deu tudo na pessoa do Senhor Jesus. Encoraje com ardor, com disposição. Versículos 8 e 9. No segundo mês, do segundo ano depois de chegar ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionar a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Onadade, e os seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. A disposição de se dedicar, de servir no templo, de organizar, de supervisionar. Como eu sou encorajado, principalmente nos dias de frio e de chuva, que quando eu adentro ao portão, tem um irmão lá, que chegou mais cedo, com seu colete, servindo. Como eu sou encorajado, né, como eu era quando eu morava longe da igreja, né, eu vinha com o meu carro e debaixo de chuva, num frio, o irmão me orientava onde devia estacionar o carro. A igreja é essa comunidade onde nós nos encorajamos uns aos outros com a dor no nosso serviço, com a nossa disposição, com a nossa dedicação, porque nós devemos fazer para o Senhor. Faça para o Senhor, mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que as pessoas não saibam, sirvam ao Senhor. Eu confesso, eu faço parte aqui da igreja, onde eu supervisiono boa parte dos ministérios, e tem ministérios que não têm voluntários, tem uma dificuldade de voluntários. E aí o líder fala para mim, pastor, sabe por que nós temos poucas pessoas servindo lá? Porque lá está escondido. Lá as pessoas não são notadas. Por exemplo, sala de mídia. Ninguém sabe quem está ali servindo.
Aí o líder fala assim, pastor, precisa fazer um apelo para a igreja. Olha, não estou fazendo, tá? Mas eu estou fazendo também. Mas independente se as pessoas veem você na recepção, ou não vê você fazendo o serviço lá atrás, em outros lugares, dedique-se. O Senhor confiou a você. Não estamos aqui para uma promoção pessoal. Nós estamos aqui pela promoção do reino de Deus. E quando nós fazemos isso, nós nos encorajamos. Poxa, eu chego aqui, tudo limpo. Lógico, as pessoas são pagas para trabalhar, mas também quantos irmãos aí gastaram o seu sábado colocando esses escaninhos nas cadeiras? Aquela turma que tinha uma escala de empilhar as cadeiras, desempilhar as cadeiras. E eu não fiz nada. E estava tudo arrumado. Eu fui abençoado pelas pessoas. Sendo notado ou não, o Senhor vê, o Senhor conhece. Encoraje com a dor, com perseverança. Capítulo 4, os versículos de 1 a 5. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós os construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagar alguns funcionários para se opuserem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Perseverança. Existe oposição. Nós estamos neste mundo, esse mundo ele é antagônico ao caminho do Senhor Jesus. Há momentos mais tranquilos, há momentos mais de bonança, mas a adversidade, ela vai em algum momento nos atingir. Tem palavras do Senhor Jesus que são agradáveis, mas tem palavras que não são, não. As pessoas gostam do Jesus quando Jesus diz, ame o seu próximo. Mas as pessoas, elas não gostam de Jesus quando fala, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós precisamos perseverar. Nós não podemos desistir aos primeiros obstáculos que se apresentem contra a fé. E assim nós nos encorajamos, com paixão, com ardor, não desistindo. Nós temos aqui muitas histórias das pessoas que começaram a caminhar com Jesus, das oposições que apareceram dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança, nas suas amizades. Eu conheço pessoas que realmente recuaram em meio aos obstáculos que foram apresentados, mas eu também conheço uma grande porção daqueles que perseveraram e continuam e me encorajam e têm encorajado a tantos aqui. Não podemos desistir. E nós estamos aqui para consolar, para exortar e para encorajar. Esse é o nosso papel, de fazermos isso de uns para com os outros. Então, uma igreja encorajadora, ela encoraja com a dor. Então, encoraje com a dor pela comunhão, a devoção, doutrina, contribuição, disposição e perseverança. Mas tem um detalhe. Como o encorajamento pode ser uma grande chama, um fogo intenso, que traz esse calor, essa boa energia, existem coisas que podem apagá-la. Existem coisas que podem trazer o desânimo. Pode ser o oposto do encorajamento, trazer um encovardamento, encovardar a muitos. Por isso, cale as queixas.
cesse os lamentos. Oponha-se às reclamações, às murmurações. Existia ali queixa dos mais velhos. Esdras 3:12. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Começou a ter ali queixa, lamento, reclamação dos mais velhos. Por quê? Porque eles testemunharam da glória, da grandeza do primeiro templo. E quando eles viram o que estava sendo feito, não é tão grande como antes. E quando as queixas elas não cessam, quando as reclamações aumentam e o murmúrio começa a fazer parte do nosso convívio, nós estamos dando espaço para a derrota. Nós estamos dando espaço para que essa chama do encorajamento ela se apague, ela venha a ser apagada. E quando não há encorajamento, nós estamos entregues a nós mesmos. Os mais velhos estavam reclamando, os mais novos estavam festejando. E este abismo entre as gerações, ela precisa encontrar um ponto de convergência, e o ponto de convergência entre as gerações é o amor em Cristo. Nós cantamos hinos e iremos cantar mais um. Que bênção cantar esses hinos, grandes mensagens, e certamente os mais antigos na fé são acalorados com essas canções. Não estou dizendo em nome dos mais novos, mas normalmente os mais novos não têm a mesma apreciação por essas canções. Agora, isso deve ser um ponto de discordância onde as queixas começam a tomar conta do nosso coração? Não devia ser. Devia ser um espaço onde o amor reina, onde o mais velho vai ceder um pouco, o mais novo também, e o ponto de equilíbrio sempre vai ser o Senhor. Esdras 3:13 diz o seguinte: não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho. A queixa estava se misturando com o louvor. A queixa, as lamentações, elas estavam se misturando, se fundindo, sendo apenas um som, onde não tinha entendimento de ninguém. Ninguém conseguia distinguir se aquilo era um barulho de festa ou de lamento ou de festa. Mas aonde o povo de Deus devia estar adorando, existe a queixa no meio. E essa queixa estava abafando o grande grito, o grande clamor de adoração que o povo ali estava fazendo também. Se nós não calarmos as queixas, a nossa mensagem vai ser incerta. Não vai ter mais barreiras para que o coração possa estar sensível à mensagem do Evangelho, porque as queixas começam a tomar conta. É claro que nós temos que nos avaliarmos, a Bíblia fala a respeito disso, nós temos que julgar, sim, corretamente, de acordo com a palavra, mas nós não podemos deixar que as queixas elas estejam acima daquilo que é muito melhor, da qual nós vamos falar daqui a pouco. E qual era a causa das queixas? A causa das queixas, nós podemos falar que era um grande desprezo. Ageu 2:3 diz o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Era um desprezo do quê? Pelo novo. O novo não serve. Ah, lá atrás que era bom. E essa queixa ganhando espaço. Essa queixa cada vez mais alcançando corações, se juntando àquilo que é bom e proporcionando, na verdade, o mal.
Zacarias, esses profetas eram profetas que Deus levantou neste momento para poder encorajar e fortalecer o povo de Israel. Então, o profeta Ageu e também o profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 4, versículos 9 e 10, vai falar do desprezo ao quê? À humildade. Veja só, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Desprezavam aquilo que é pequeno. E sabe o que é? Uma insensibilidade que o nosso coração pode cair por causa das queixas, porque nós vemos aqueles novos convertidos se alegrando com coisas que podem ser pequenas, mas que são enormes no coração delas, e nós não temos sensibilidade para nos alegrarmos com elas. É aquele irmão que fala assim: pastor, hoje eu entendo João 3,16, e as lágrimas começam a tomar conta do seu rosto. E a gente olha assim: o que tem de mais João 3,16? Por que você chora? Porque a gente começa a desprezar as coisas pequenas. Cuidado. E também, o profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, ele fala da desprezar o quê? O agir de Deus. A glória deste novo templo será maior que a do antigo. Era um templo, sim, que não tinha a grandeza, a beleza do antigo, daquele que foi feito pelo rei Salomão, mas, diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar estabelecerei a minha paz, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste templo será maior do que a glória do primeiro templo. Por quê? Porque é nesse templo que o Senhor Jesus, o príncipe da paz, adentrou e proclamou paz aos seus ouvintes. Terceiro, promova a gratidão. Uma igreja encorajadora, ela encoraja com a dor, ela cala as queixas e ela promove a gratidão e o louvor. Versículo 10 e 11 do capítulo 3. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Nós devemos promover e podemos promover a gratidão e o louvor a cada avanço que a igreja promove. Hoje nós estamos numa igreja bem estruturada, mas hoje mesmo já eu recebi lá o trabalho que o nosso irmão Getúlio fez, da história da igreja, deu umas pequenas olhadas ali, e realmente é de aquecer o coração, de perceber o mover de Deus ao longo dos anos, das décadas, até este ano que a igreja completa 90 anos. Você começa a ler lá, se você só olha para a grandiosidade que nós temos hoje, com patrimônio, com um grande número de membros, eles tiveram momentos de grandes desafios, e nós vemos as celebrações a cada etapa vencida. Davi, o rei de Israel, ensinou que o Senhor deve ser louvado em todo o tempo. E aqui existia uma resposta. Com louvor e ações de gravo cantavam e era responsivo. Era como se o dirigente assim: o Senhor, Ele é bom. E o povo respondia: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E é assim que deve ser. Na nossa promoção da gratidão e do louvor, ele
traz encorajamento. E o versículo 12 e 13, novamente leia os versículos. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e do chefe das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Louvor, apesar das queixas. Apesar das queixas, louve ao Senhor. Nós precisamos sim calar as queixas. Aqui neste momento o povo começou a sair um som de queixas, de louvor, e o som não foi encorajador. Mas apesar das queixas, agradeça e louve ao Senhor, porque nós devemos calar essas queixas. As queixas não devem reinar no nosso ambiente, porque isso contamina a nossa comunhão, isso contamina a nossa adoração, isso não reflete, isso mancha, isso macula. Ele abafa o brilho do Evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos amadurecer com a nossa língua. Nós precisamos amadurecer com um coração mais puro. Nós fomos, antes das minhas férias, o pastor Vitor pregou, falou da língua, falou daquilo que sai da nossa boca. Senhor, purifica. Quem habitará? Quem habitará no teu santuário, Senhor? Aqueles que têm coração puro, mãos limpas. E um coração puro, de fato, ele vai entoar louvores a Deus. As queixas, elas precisam ser caladas. Nós precisamos repreender aqueles que se queixam, mas é uma repreensão encorajadora. Para de falar isso. Para de ver as coisas de uma forma muito ruim. Vamos ver as grandiosas bondades de Deus. Olha o que o Senhor está fazendo. Isso é bom. Louvado seja o nome do Senhor. O louvor, ele deve ser entoado a cada vitória, a cada avanço, porque isso é sinal da graça de Deus sobre nós, que ela é derramada sobre cada um de nós. O louvor por fazer parte, nós devemos louvar a Deus por fazer parte da história que Ele está escrevendo aqui nessa igreja através das nossas vidas. Encoraje, sejamos sim uma igreja encorajadora, porque uma igreja encorajadora, ela encoraja com a dor, ela cala as queixas, promove a gratidão e o louvor. Eu termino lendo para vocês Atos, capítulo 2, 42 e 47, apenas uns trechos, não todo o texto, mas aqueles que sintetizam a mensagem desta noite. Eles se dedicavam à primeira igreja do Senhor, reunida depois que o Espírito Santo desceu. E na pregação do Evangelho, uma multidão se converteu, eles começaram a se reunir. E é dito o seguinte: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e se dedicavam à comunhão. Todos estavam cheios de temor. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Sejamos, para a glória do nosso Salvador, Jesus, uma igreja encorajadora. Vamos orar? Pai amado, queima o nosso coração, faça arder a nossa alma pela verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Que cada um de nós aqui possa se colocar diante do Senhor, no teu altar,
colocar-se como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que sejamos promotores de encorajamento. De tudo aquilo que foi falado, ajude-nos graciosamente a cumprirmos a Tua vontade. Renova, Senhor, o nosso entendimento, renova, Senhor, o nosso interior, para que ao olhar a Tua palavra possamos ver, saber, experimentar e desfrutar da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.